nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem sentar-se. Algumas breves palavras nessa festa da dedicação de São Miguel Arcanjo, lembrando que a festa se chama dedicação, porque é justamente a dedicação da Igreja Católica a São Miguel Arcanjo como seu anjo protetor, como seu anjo da guarda, se assim podemos dizer. Algumas breves palavras nessa festa de São Miguel Arcanjo, que é sempre ocasião para nós compreendermos um pouco mais a maneira de agir do inimigo, o demônio, para podermos mais facilmente triunfar dele, com a ajuda de São Miguel, evidentemente, com a intercessão de São Miguel e, claro, também de Nossa Senhora, que esmaga a cabeça da serpente do demônio. O demônio tem o seu modo ardiloso de agir e muitas vezes sutil. Diante de uma boa obra que vai se edificando, que vai se consumindo, se assim podemos dizer, que vai ou se consumando, vai procurando algum modo de destruí-la. Nós podemos considerar isso a partir da história da Igreja. Por exemplo, ainda quando Nosso Senhor estava na terra entre os apóstolos, o inimigo suscitou um dos 12 apóstolos como traidor, como invejoso, como ganancioso, para poder então, de algum modo, tentar destruir a obra de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ali se iniciava. Podemos considerar também quantas ordens ou congregações religiosas ao longo da história passaram por processo semelhante. Pensemos, por exemplo, na reforma do Carmelo, operada por São João da Cruz, que terminou colocado no cárcere pelos seus próprios confrades. Pensemos também, por exemplo, na obra de Santo Inácio de Loyola, que encontrou oposições no próprio clero quando ainda estava se preparando, seja na Espanha, seja na França, oposições vivíssimas que quase lhe tiraram a oportunidade de edificar a sua obra. Podemos pensar ainda em alguns outros exemplos ao longo da história, mas o que estamos falando aqui se aplica também à obra de nossa alma. Quando começamos a caminhar pelo caminho, pela vereda da virtude, o inimigo vai tentar encontrar alguma falha para nos prejudicar, para nos fazer voltar atrás, para que abandonemos o caminho da virtude. Isso vale, evidentemente, também para a primeira das sociedades, que é a família. Quando a família começa a se ajustar, começa o demônio a procurar algum defeito em algum membro familiar para que possa, então, destruir essa bela obra. Tão ardiloso é o demônio que vai criando, por assim dizer, estruturas de pecado. E partindo de pecados pessoais, de pecados individuais. Nós temos o caso histórico e bem emblemático de Lutero, o heresiarca que se tornou tal, começando pelos seus pecados pessoais, pelos seus escrúpulos, pela sua dificuldade de praticar a virtude, de confiar em Deus, de apoiar-se em Deus, passando então do escrúpulo à negação da possibilidade das boas obras, chegando finalmente à fé sem a caridade, sem as obras como doutrina, e a partir disso edificando uma anti-igreja, se assim podemos dizer. O demônio tira então proveito dos pecados individuais para levar outros ao pecado.
E assim é, caros católicos, na nossa vida em geral e nas obras católicas de que participamos. O demônio vai tentar, de algum modo, instilar um princípio de destruição. E, em geral, é pelo orgulho, com as suas consequências, com a inveja, com a maledicência, com as críticas veladas, destrutivas, muito mais do que construtivas. Assim procura o demônio agir. E, de fato, vai encontrar pessoas que façam a sua obra. Nosso Senhor diz no Evangelho, é necessário que haja escândalos. Mas ai daqueles que são a causa do escândalo. Nós devemos, então, na nossa fragilidade, nos apoiarmos em Deus, nas obras católicas de que participamos, em particular aqui, nesse nosso apostolado, mantendo a humildade, reconhecendo, evidentemente, as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos defeitos, nos apoiando inteiramente em Deus. E esse é efetivamente o caminho privilegiado de que utiliza o demônio para destruir as obras católicas. O orgulho, com as suas consequências, como falamos. Por isso, Nosso Senhor insiste no Evangelho de hoje, de São Miguel, consequentemente contra o inimigo de São Miguel, que é o demônio. Nosso Senhor insiste na humildade. Se não vos fizerdes como um pequenino, não podereis entrar no reino dos céus. O maior entre vós é aquele que se faz o menor, é aquele que se faz pequenino diante de Deus. E é assim que nós devemos, então, evitar, caros católicos, ser causa de escândalo, ou ser princípio, de algum modo, de destruição de algo que Deus quer edificar. Na nossa alma, em primeiro lugar, em seguida na nossa família, depois na sociedade eclesiástica, em primeiro lugar, e falo aqui, claro, também do nosso apostolado. Trabalhemos para nosso Senhor, para a glória dele, de modo bastante humilde, sempre atribuindo a vitória ou as vitórias a Deus e as nossas derrotas, as nossas falhas, mas providencialmente permitidas por Deus para que possamos nos purificar e manter a humildade. E assim poderemos então, evidentemente apoiados na graça divina, apoiados na intercessão de Nossa Senhora e de São Miguel, derrotar o demônio em suas armadilhas, naquilo que nos cabe. E é uma batalha, meus caros católicos, que envolve, evidentemente, a vida eterna, não só a nossa, mas também a do nosso próximo. Não sejamos causa de escândalo, mas mantenhamos a humildade tão contrária à obra do demônio, que é uma obra de orgulho. Humildade de Nossa Senhora, humildade de São Miguel, colocando-se inteiramente ao serviço de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.